Dando continuidade ao tópico anterior, falarei agora um pouco sobre a utilização de latitude e longitude para que a gente possa identificar em um mapa aonde um determinado evento ocorreu. Bom, eu tenho aqui atualmente na tela dados sobre informações de violência no Rio de Janeiro para o ano de 2008. Essas são informações que eu coletei naquele ano para um projeto que eu estava fazendo, porém, nós não tínhamos ainda os recursos de mapas como nós temos hoje. E, obviamente, nós não tínhamos o recurso do Power View no Excel. E, portanto, o melhor que eu podia fazer naquela época era pegar essas informações e tabular utilizando uma tabela dinâmica, por exemplo. Mas hoje, com a utilização do mapa, mesmo pessoas que não conhecem o Rio de Janeiro, fica bem fácil identificar aonde, né, esses crimes estão ocorrendo. Então, nós vamos copiar aqui essas informações e vamos jogar aqui para uma planilha do Excel. Bom, não importa muito aqui a formatação, então nós vamos pular direto para o Power View. E o Excel já nos dá aqui uma sugestão inicial no formato de uma tabela. Então nós vamos modificar isso aqui para o formato de mapas. E vamos remover aqui essas sugestões de campos para múltiplos verticais, porque não é bem isso que nós faremos. Bom, como você já pode identificar aqui no mapa, né, o Excel já identificou as localizações que nós temos. E nós temos aqui a nossa latitude e a nossa longitude sendo exibidas como somatórios. Porém, obviamente não é isso que nós queremos, porque a latitude e a longitude são, na verdade, localizações geográficas. E é exatamente por esta razão que nós temos aqui, por exemplo, informações sendo exibidas nos Estados Unidos, nesse caso específico Santa Cruz, quando na verdade Santa Cruz aqui ela se refere a uma localidade no Rio de Janeiro. Isso ocorre porque nós não temos a latitude e a longitude identificando pontos geográficos. Então nós vamos até o Power Pivot para gerenciarmos aqui os nossos dados e fazermos esta modificação. A nossa latitude no momento ela está como não categorizada. Vamos ver se ele vai identificar aqui automaticamente. Está fazendo isso. Ele fez a leitura, não sei se você observou aqui na parte inferior. O Excel mesmo fez a leitura no momento que eu cliquei no campo e já identificou os dois agora como sendo longitude e latitude e não como sendo não categorizado. Nós temos aqui a cidade que também não está categorizada. Nós vamos categorizar isso aqui como sendo uma cidade. E finalmente nós temos aqui a localidade do crime, que nesse momento também não está sendo identificada, ou melhor, não categorizada. E nós vamos utilizar aqui uma categoria personalizada e vamos chamar isso aqui de bairro. Vamos dar um OK e vamos fechar aqui o nosso Power Pivot e atualizar as informações do nosso Power View. Vamos selecionar aqui o nosso mapa. Como nós podemos ver agora, a latitude, a longitude, bem como a cidade, agora estão sendo representadas pelo pequeno símbolo do mapa, identificando que isso é, na verdade, uma localização geográfica. Então nós vamos arrastar aqui a longitude para dentro da longitude. E nós vamos arrastar a latitude para dentro da latitude. E desta vez o Excel vai fazer aqui a identificação correta e Santa Cruz não estará mais sendo exibida nos Estados Unidos, como nós tínhamos no início desta apresentação. Então, aumentando aqui o nosso mapa, nós já podemos identificar a localização desses crimes. Então, como eu havia dito no início do vídeo, em 2008, quando eu fiz esse projeto, quando iniciei a coleta dessas informações sobre dados de crimes ocorridos no Rio de Janeiro, o melhor que eu podia fazer naquela época era tabular os dados utilizando uma tabela dinâmica, mas para uma pessoa que não conhece o Rio de Janeiro, ela teria dificuldade de identificar, obviamente, a localização desses crimes em um mapa. Só que com Power View, nós podemos aqui rapidamente identificar que boa parte desses crimes eles ocorrem ao longo da orla. Então nós temos aqui a orla do Rio de Janeiro, né, de frente ao Oceano Atlântico, e quando nós entramos aqui na Baía de Guanabara, nós podemos também identificar que esses crimes estão bem ao longo, né, desta margem. E podemos também ver aqui que eles estão no entorno
da Avenida Brasil também. Então eles ocorrem dos dois lados da margem, né, da Avenida Brasil, e ao passo que começamos a mover aqui para a BR-116, que é a Via Dutra, esses crimes também ocorrem, né, ao longo da Via Dutra. Então é uma forma assim, como eu poderia dizer, bastante fácil de você identificar exatamente aonde estão ocorrendo esses crimes. Nós já temos aqui a divisão por cor, né, que o Excel já havia até sugerido, quem foi afetado. Nós podemos ver aqui facilmente, por exemplo, que na Vila Cruzeiro metade dos incidentes ocorridos eles afetam diretamente os inocentes, né? Uma outra proporção aqui de 3 afetam os marginais, depois não identificado, então não sabemos se foram marginais, inocentes ou policiais. E nós temos um evento afetando um policial. Bom, eu digo evento porque nós não temos ainda o tipo de crime, então nós não podemos determinar se esses crimes que afetam os inocentes, por exemplo, aqui em cima, aonde está sendo identificado como centro, tá? Ele não nos diz especificamente se esses inocentes que foram afetados, eles foram afetados de que forma, né? Eles foram mortos, eles foram feridos, etc. Bom, falando sobre centro, para você que conhece o Rio de Janeiro, obviamente você sabe que o centro do Rio de Janeiro não está localizado aqui, e você deve estar se questionando a razão pela qual o centro do Rio de Janeiro está localizado aqui em cima da Avenida Brasil. Bom, isso está ocorrendo por uma razão bastante simples. Se a gente voltar aqui nos nossos dados, nós veremos que a localidade centro ela aparece diversas vezes. Só que nós temos aqui o centro de Duque de Caxias. Vamos colocar aqui DC para identificar Duque de Caxias. E nós temos, obviamente, o centro do Rio de Janeiro. Então, como o Excel não conseguiu identificar, né, esse centro, então isso aí é uma informação importante que você precisa sempre ter em mente, tá? Quando você estiver fazendo a identificação geográfica dessas informações. Caso você tenha um nome de um bairro, de uma cidade, ou que seja, que pode ser encontrada em outros locais pelo mundo, como era o caso de Santa Cruz, que estava sendo identificado nos Estados Unidos. Então é importante você ter não somente a informação geográfica de latitude e longitude, como também identificar mais especificamente aonde é esta localidade. Então, como nós temos aqui centro, 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 e todos eles estão praticamente na mesma latitude e longitude, o Excel não identifica isso aí corretamente. Então, feita essa modificação, vamos atualizar aqui o nosso mapa, e o Excel agora deve identificar corretamente aqui qual centro que eu me refiro. Isso é o centro de Duque de Caxias e o centro do Rio de Janeiro. Então eu já posso ver aqui o centro, do Rio de Janeiro e o centro de Duque de Caxias aqui em cima. Okay? Então a localização agora está correta, ao invés de ser a localização que estava no meio do caminho de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro, identificando como sendo o centro. Okay? Então nós sabemos aqui que 100% das pessoas que foram afetadas por algum tipo de crime no centro de Duque de Caxias, tá? 100% dessas pessoas são, na verdade, inocentes. Mas no momento não sabemos ainda que tipo de crime afetou essas pessoas. Bom, como é que nós podemos identificar isso? Nós podemos, por exemplo, puxar o tipo de crime para dentro do múltiplo vertical, para que a gente possa quebrar aqui entre feridos e mortos. Vamos novamente aumentar aqui o nosso mapa para que a gente possa visualizar melhor estas informações e fazer aqui um comparativo rápido entre Rio de Janeiro, o centro de Rio de Janeiro, Duque de Caxias, entre mortos e feridos. Então nós podemos identificar aqui rapidamente que todos os inocentes afetados no centro de Duque de Caxias, na verdade, foram mortos. Os 3 foram mortos. E o mesmo ocorre aqui no Rio de Janeiro. O único inocente afetado no Rio de Janeiro, na verdade, ele foi morto. E aí você tem, obviamente, cada um das outras identificações, para quem foi afetado e para o tipo de crime que afetou esta pessoa. Obviamente que nesse caso específico aqui eu estou falando de crimes em determinadas áreas do Rio de Janeiro, mas caso você tenha, por exemplo, informações sobre vendas ou o que seja, digamos,
vendas de imóveis ou imóveis que foram colocados à venda, não é, no Rio de Janeiro, São Paulo, aonde quer que você esteja. Caso você tenha essa identificação, você pode quebrar a identificação de várias formas. Você poderia, por exemplo, ver essa identificação através de uma determinada área de CEP, por exemplo, ou você poderia ver ao detalhamento da rua também, né? Então, supondo, por exemplo, que você está verificando apenas dados sobre crimes, por exemplo, ocorrido dentro do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, você poderia mapear todo o Complexo da Maré, identificar cada um desses pontos através da latitude e também da longitude, e aí você faria, obviamente, o cruzamento. E aí você teria o mapa, né, vamos dizer assim, da criminalidade dentro do Complexo da Maré. Da mesma forma que eu tenho aqui, né, para os bairros e as comunidades do Rio de Janeiro. Então, a forma como você pode avaliar os dados utilizando dados geográficos, seja uma localidade em si, né, uma cidade, um bairro, uma rua, basta que você tenha essas informações de latitude e longitude para que você possa melhorar o nível de detalhamento da sua análise de dados, utilizando, portanto, o Excel.